Dizem que algumas terras não esquecem o que foi enterrado nelas. Podem passar décadas, séculos até, e ainda assim, o solo guarda o sussurro daquilo que sangrou ali. Evershade é uma dessas terras. Uma vila pequena, cercada por pinheiros retorcidos e neblina que parece brotar do chão, como se o próprio mundo estivesse cansado de respirar. As casas de pedra cinza foram erguidas com mãos que já viraram pó, e as cruzes, cravadas nas portas, não são sinal de fé, mas de medo. No alto da colina, há um castelo que ninguém ousa visitar, nem mesmo olhar por muito tempo. As janelas, altas e arqueadas, parecem observar quem passa. E à noite, quando a névoa se espessa e o vento uiva por entre as árvores, algumas pessoas juram ver uma figura na varanda mais alta. Alta, imóvel, com o cabelo ao vento, como uma lembrança que se recusa a morrer. Seu nome, há muito, foi esquecido pelos vivos. Mas ela ainda o carrega dentro de si, como uma cicatriz de identidade. Serafine. Última filha de uma linhagem nobre que desapareceu da história, primeira a receber a maldição como herança. Uma vampira, antiga, bela e profundamente só. Serafine não caça há anos. Não precisa. A sede que queima dentro dela não é mais apenas por sangue. É por sentido, por algo que quebre a monotonia dos séculos, por uma voz que não tema a dela, por olhos que não a vejam como aberração, mas como espelho. Na vila abaixo, as histórias sobre a dama do castelo viraram lendas contadas às crianças. Mas os mais velhos ainda trancam portas com sal nas janelas, porque sabem. E a fé deles, mesmo frágil, ainda tenta proteger o pouco de luz que lhes resta. Foi então que ele chegou. Padre Elias Arthur, vindo da cidade grande, enviado pela diocese como substituto para o antigo pároco, encontrado morto com o rosto torcido em algo entre susto e paz. Elias não era velho, mas já trazia nos olhos a expressão de quem viveu o suficiente para duvidar. A batina o protegia menos do que seus próprios silêncios, e sua fé, bem, sua fé era uma estrutura que rangia por dentro, sustentada mais pelo medo de cair do que pela certeza de estar em pé. Desde o primeiro dia, Elias sentiu algo estranho em Evershade. O tempo parecia andar mais lento. As pessoas evitavam contato visual. E à noite, em seu quarto escuro, um perfume inexplicável enchia o ar, como pétalas queimadas misturadas a vinho e vela. Certa madrugada, acordou ofegante, o rosto úmido de suor. Tinha sonhado com uma mulher de olhos cor de rubi, em pé na beira da floresta. Não dizia nada, só olhava. E o mais perturbador não era o medo, era a sensação de que já a conhecia. Na noite seguinte, subiu até o portão enferrujado do castelo. Não sabia por quê. Não tocou. Não chamou. Apenas ficou ali, olhando para as janelas escuras. E sentiu. Ela estava ali, observando, esperando. Na varanda, Serafine também sentiu. Não surpresa, nem medo, mas um reconhecimento profundo, como se algo muito antigo tivesse voltado a pulsar. Como se o tempo tivesse, por um instante, esquecido de separá-los. E então, em silêncio absoluto, os olhos dele se ergueram. Encontraram os dela, lá no alto, e não desviaram. Daquele instante em diante, nada seria como antes. Evershade voltaria a sangrar. Elias não voltou ao castelo nos dias que se seguiram. Não por falta de vontade, mas por medo de descobrir que o que viu, ou sentiu, não havia sido sonho. Continuou suas rotinas como padre. Confissões, sermões, visitas às viúvas e aos doentes. Mas sua mente já não estava ali. Parte de si permanecia naquela varanda distante, onde os olhos vermelhos o haviam atravessado como se o conhecessem mais do que ele mesmo. À noite, tentava rezar. Repetia orações antigas, buscando abrigo nas palavras que antes o confortavam. Mas agora, cada frase soava oca, como se Deus estivesse calado por escolha. Como se o silêncio fosse, de fato, uma resposta.
A imagem dela voltava todas as noites. No sonho, ela estava sempre parada entre colunas de pedra, com a luz da lua recortando os contornos do rosto. E havia algo no olhar dela, um cansaço antigo, profundo, que não pedia socorro, mas compreensão. Era o olhar de quem já foi humana demais, e hoje não sabe mais o que é. No 5º dia após o primeiro encontro, Elias subiu a colina novamente. Levava um livro na mão. Como desculpa, como defesa. Não sabia o que faria. Talvez apenas observar. Talvez pedir perdão por algo que nem sabia se era pecado. O portão do castelo estava entreaberto. A ferrugem reclamou ao ser empurrada, mas ele entrou. Os corredores eram frios, e a luz que entrava pelas janelas quebradas criava padrões estranhos no chão de pedra. Tudo ali parecia abandonado, morto, e ainda assim, vivo demais. Como se o lugar respirasse por dentro das paredes. Ela estava no salão principal, em pé diante de um vitral estilhaçado. O vestido negro contrastava com a pele quase translúcida, e os cabelos caíam soltos, como um rio escuro sobre os ombros. Quando ele entrou, ela não se virou, mas sorriu. "Você demorou", disse, como quem comenta o tempo. Elias parou a alguns metros. O coração batia tão alto que ele teve vergonha. Eu não sabia se devia voltar. E voltou mesmo assim. Acho que precisava entender. Ela então se virou. Os olhos vermelhos estavam suaves, quase humanos. Mas não escondiam a tristeza. "E o que você entende agora?" Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou ao redor, tentando encontrar nas paredes alguma versão de coragem. "Que estou com medo", confessou. Ela deu um passo lento em sua direção. "Do quê?" "De mim mesmo." O silêncio entre eles durou mais que o necessário. E, no entanto, não parecia desconfortável. Era como se ambos soubessem que qualquer palavra precipitada quebraria algo precioso demais. Serafine não se aproximou mais, nem sorriu. Apenas o observou, como se o visse pela primeira vez. "Você não é como os outros", ela disse. "Isso é bom? Isso é perigoso." A partir daquele dia, os encontros se tornaram frequentes. Não combinavam nada, mas ele voltava e ela o esperava. Não havia perguntas nem promessas, apenas conversas que flutuavam entre teologia e poesia, entre histórias antigas e silêncios cheios de significados. Elias começou a escrever. Sermões que nunca lia para os fiéis, confissões que nunca entregava, palavras que eram apenas para ele e para ela. As mãos dele tremiam menos quando escrevia, e mais quando havia. Serafine também mudou. Dormia menos, caminhava mais. Voltava a tocar os livros esquecidos da biblioteca do castelo. Havia nela uma inquietação nova, como se a eternidade, que antes era sua prisão, tivesse de repente rachado. Por dentro. Mas o tempo, mesmo lento em Evershade, não para. E os sinais da mudança começaram a se espalhar. As pessoas notavam o semblante diferente do padre. Havia mais ausências, menos fervor nos sermões. Alguns moradores diziam que ele andava falando sozinho, olhando para o alto da colina com uma expressão estranha. A velha Dona Agnes foi a primeira a comentar abertamente. "Ele está sendo chamado, como o anterior foi." E os mais antigos começaram a rezar com mais força. Certa noite, durante um dos encontros, a tensão chegou ao limite. Elias entrou no salão mais pálido que o normal. Os olhos fundos. Havia caminhado rápido, como se fugisse de algo, ou de si mesmo. "Preciso entender", disse, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Serafine apenas o encarou. "Entender o quê? O que somos? O que está acontecendo?" Ela não respondeu. Apenas se virou, caminhando até uma mesa coberta por livros empoeirados. Pegou um deles, abriu em uma página marcada por tempo e toque. Mostrou a ele um desenho antigo, um símbolo. "Já viu isso?" Elias se aproximou.
Era um desenho simples, circular, com 2 traços cruzando ao centro. Ele conhecia, ou achava que sim. Algo de um manuscrito antigo, um símbolo de ligação espiritual, união ancestral. Há séculos, ela começou. Havia rumores entre os nossos de que algumas almas estavam presas umas às outras, antes da transformação, antes mesmo da carne. Elas se procuravam pelas vidas, e às vezes se encontravam. Você acha que somos... Não sei o que acho, só sei o que sinto. Os olhos dele estavam cheios, mas não de lágrima, de dúvida, de fé tentando sobreviver à verdade. Isso tudo vai contra tudo o que eu acredito. Ou talvez revele o que você sempre tentou esconder. Ela então se aproximou, a poucos centímetros. A respiração dele falhou. O cheiro dela, suave, antigo, com algo de flor e terra úmida, o envolvia como véu. Diga que vai embora, ela sussurrou. Ele não disse. Diga que não volta mais. Mas ele continuou em silêncio. E então, ela se afastou, devagar, como quem solta algo frágil das mãos. Naquela noite, ele não dormiu. Escreveu em um caderno até a vela se apagar. As palavras eram misto de loucura e lucidez, misto de súplica e rendição. E no fim da última página, apenas uma frase. Alguns desejos nascem antes da fé, e talvez sobrevivam até depois dela. No dia seguinte, Serafine não apareceu. Ele subiu a colina, entrou no castelo, procurou por todos os corredores. Nada. O silêncio parecia ainda mais pesado, e pela primeira vez, ele sentiu medo de ter perdido algo, antes mesmo de ter. Durante os dias seguintes, tentou viver normalmente. Leu os evangelhos, atendeu confissões, mas estava ausente. Os olhos perdidos, a voz quebrada. Até que, numa madrugada, quando pensava em desistir, ouviu passos na entrada da igreja. Era ela, vestida de escuro, os olhos mais vermelhos do que nunca, pálida, linda e frágil. Vim me despedir, disse, com uma serenidade que o cortou por dentro. Vai embora? Ela assentiu. Não posso arriscar você. Já fiz isso antes, com outro, e perdi mais do que palavras conseguem explicar. Ele se aproximou. E se eu não quiser que vá? Ela o olhou nos olhos. Você é padre, jurou servir a algo maior. Talvez isso que eu sinto seja maior do que tudo que já servi. O tempo parou. E pela primeira vez, ela tocou sua mão. Foi um toque leve, mas real, quente, como um início, como uma despedida. Eu não suporto a ideia de te perder, ele sussurrou. Ela sorriu. Então não me siga. E saiu. Naquela noite, choveu em Evershade, e pela primeira vez em anos, o sino da igreja não tocou ao amanhecer. Serafine havia desaparecido. Durante 7 noites, Elias esperou. E por 7 noites, a solidão parecia mais densa que a própria escuridão da vila. Ele não sonhou com ela nesses dias, e isso o desesperava mais do que os próprios pesadelos, porque o silêncio, agora, doía mais do que a culpa. Ele voltou a rezar, não por fé, mas por desespero. Sentado diante do altar, com a vela oscilando à sua frente, falava com um Deus que não respondia. A batina, antes armadura, agora era uma prisão. Sentia o tecido pesar sobre seus ombros como se levasse os pecados de uma vila inteira, quando o que mais pesava era um nome que ele não ousava mais pronunciar. Na 8ª noite, a chuva caiu com violência sobre Evershade. As casas trancaram suas portas antes mesmo do último sino. As velhas cruzes nas janelas foram reforçadas. E a floresta parecia ter ganhado um segundo coração, pulsando, chamando, gemendo com o vento. E foi nessa noite que ela voltou. Ele a viu primeiro como sombra, cruzando a lateral da igreja, o reflexo dela no vitral quebrado. Por um instante, achou que era imaginação. Mas não. Era real. Ela estava ali, molhada, bela, intacta.
e com os olhos cheios de algo que ele nunca tinha visto. Medo. Ela não falou. Ele também não. Mas ambos sabiam. Aquela noite não seria como as outras. Elias a levou até a sacristia, onde as velas lançavam luz fraca sobre as pedras. O cheiro de incenso e madeira molhada se misturava ao perfume que ela sempre trazia, como flor murcha que ainda insiste em ser lembrada. Ela caminhava devagar, como quem teme quebrar algo sagrado, ou ser quebrada por ele. Por que voltou? Ele perguntou, sem força na voz. Porque te vi, ela respondeu. Hoje, entre as árvores, você caminhava sozinho, sem me procurar. E isso me doeu mais do que qualquer coisa em todos esses séculos. Ele sentiu o mundo girar devagar, como se o tempo tivesse recuado para deixá-los sozinhos. Você disse para eu não te seguir, ele murmurou. E você me obedeceu. Esse foi o problema. Silêncio. Ela se aproximou, devagar, como sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente. O desejo ainda estava lá, mas havia algo mais. Uma saudade que parecia não caber só nesta vida. Um reencontro que gritava mais do que a própria razão. Não sei o que sou perto de você, ele disse. Você é o que sempre foi. Apenas se esqueceu. E o que é isso? Ela respirou fundo. Pela primeira vez, parecia cansada. De verdade. Quando me transformaram, eu morri com alguém nos braços. Alguém que tentava me salvar de um destino que eu já aceitava. Ele era padre e dizia que minha alma podia ser redimida. Eu acreditei nele. Acreditei tanto que voltei. E quando voltei, ele já não estava mais lá. Elias sentiu um arrepio profundo subir pela espinha, como se o que ela dissesse não fosse apenas memória, mas destino. Eu sempre acreditei que aquela alma voltaria um dia, ela continuou, e que me encontraria, não como redenção, mas como espelho. Ele se aproximou, lentamente. Tocou o rosto dela com uma delicadeza que não combinava com o calor que sentia por dentro. Eu não sei o que isso é, mas eu sei que não quero fugir disso. Ela o olhou nos olhos. Se me tocar, não há volta. E se eu não te tocar, eu nunca mais estarei inteiro. O beijo veio sem pressa, como se ambos soubessem que o mundo os castigaria depois. Mas naquele momento, não havia mais mundo. Havia apenas dois corpos tentando lembrar o que foram, o que poderiam ter sido, e o que, por um instante, seriam novamente. Ela o guiou até o altar. O mesmo onde, dias antes, ele suplicava por respostas. Agora, ali, deitado ao lado dela, sentia que nenhuma pergunta importava mais. Não houve pressa, nem urgência. A entrega foi lenta, como um ritual sagrado profanado pela própria beleza. Ela tocava sua pele como quem escreve com as mãos. Ele a olhava como quem lê uma oração esquecida. E ali, entre sombras e respirações entrecortadas, ambos se tornaram algo novo. Não santo, nem profano, apenas real. Horas depois, já envoltos em silêncio e tremores, ele perguntou: e agora? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos estavam distantes. Agora, eles virão. Quem? Os que não suportam ver o impossível acontecer. Os que caçam o que não entendem. Os que têm medo do que somos. Porque nunca terão coragem de sentir. Elias não teve medo. Não mais. Deixe que venham, disse. Eu não me escondo mais. Mas Serafine sabia. Sabia que a eternidade cobra caro pela ousadia de amar o que não se pode ter. No dia seguinte, os boatos começaram. Dona Agnes, como sempre, foi a primeira a falar. Disse que o padre estava diferente. Que sua pele estava mais pálida, seus olhos mais fundos. Um velho caçador jurou ter visto uma figura feminina deixar a igreja pela sacristia, pouco antes do amanhecer. Os sinos, que antes anunciavam os horários das missas, agora pareciam soar apenas para lembrar que algo havia mudado.
E no céu de Evershade, mesmo durante o dia, a névoa se recusava a desaparecer. Serafine não voltou ao castelo. Nos dias que seguiram, permaneceu escondida na cripta da igreja, onde o tempo era úmido e o ar carregava o cheiro de promessas enterradas. Elias a visitava toda noite, não como amante, mas como cúmplice, como alguém que, enfim, entendia, mas sabiam que não duraria. O bispo foi avisado, chamado discretamente pela diocese para avaliar a situação espiritual de Evershade. Ele chegaria em breve, e com ele viriam perguntas, suspeitas, condenações. Elias sabia que sua fé seria testada, mas o que ele não sabia era que Serafine também havia feito uma escolha. Uma noite, ela o acordou com os olhos mais escuros do que nunca. Amanhã eu irei embora. Ele sentou, ainda atordoado. Não. Você precisa continuar aqui, entre os seus. Ainda há salvação em você. E em você? Ela sorriu, um sorriso quebrado. Eu não fui feita para ser salva. Mas eu fui feito para você. Ela o tocou no rosto. Você foi feito para lembrar. Ele tentou argumentar. Suplicar. Mas sabia, no fundo, que ela já tinha decidido. Naquela madrugada, ele não dormiu. Apenas ficou ali, sentado ao lado dela, como se o silêncio entre eles fosse mais sincero do que qualquer palavra. Ao amanhecer, ela partiu, mas deixou algo para trás. Uma carta. Simples, breve, escrita com tinta vermelha. A sede que me trouxe até você é a mesma que agora me afasta. Mas se um dia você ouvir o sino tocar sem que ninguém o tenha tocado, saiba que ainda estou por perto. Elias segurou o papel até o sol nascer e chorou, pela primeira vez, não por culpa, mas por perda. O bispo chegou 3 dias depois da partida de Serafine. Não veio sozinho. Trazia 2 padres auxiliares, um seminarista em silêncio e um grupo de homens da cidade vizinha, armados não com espadas, mas com rezas afiadas e olhos que buscavam pecado em cada sombra. Diziam que estavam ali apenas para avaliar, mas a presença deles tinha o peso de uma sentença já decidida. Evershade os recebeu com medo disfarçado de reverência. As portas se abriram, as cruzes foram polidas, as velas dobradas. Mas ninguém sorriu. Era como se todos soubessem que a paz momentânea era o prelúdio de algo que viria à força. O bispo era um homem alto, magro, com dedos longos e olhar seco. Seus passos não ecoavam, e sua fé, fria e meticulosa, era menos sobre salvação e mais sobre controle. Elias o recebeu à porta da igreja. Estava mais magro, com os olhos fundos e a voz baixa. O bispo o analisou como quem examina uma relíquia empoeirada. Está pálido, padre Elias? Doente? Apenas cansado, eminência. O cansaço é, muitas vezes, o primeiro sinal da queda. Elias não respondeu. Apenas abriu espaço para que ele entrasse. Durante 2 dias, o bispo observou. Fez perguntas, celebrou uma missa com poucos fiéis e passeou pela vila em silêncio. Conversou com Agnes, com os mais velhos, com o rapaz que limpava o altar. Ouvia mais do que falava, mas em seus olhos já havia o veredito. Na manhã do 3º dia, chamou Elias para conversar a portas fechadas. Há boatos, começou, sem rodeios. Dizem que foi visto com uma mulher, que ela entrou pela sacristia, que passou noites na igreja. São boatos, respondeu Elias, sem alterar a voz. Também dizem que essa mulher é a mesma das lendas, a dama do castelo. Você conhece essa história? Elias suspirou. Conheço. E acredita nela? Não mais do que acredito em milagres. O bispo se levantou. Caminhou lentamente até o vitral quebrado, onde o sol entrava com preguiça. Sabe, padre Elias, há momentos em que a igreja não pode se dar ao luxo da dúvida. Quando a fé de um homem vacila, os que o seguem também cambaleiam.
É por isso que precisamos agir. Agir como? O bispo se virou, agora com os olhos duros. Essa criatura, essa mulher, se ela for o que dizem, precisa ser eliminada. Se não for, precisa desaparecer. E você precisa escolher. Está com Deus ou contra ele? Elias não respondeu. Não precisava. O silêncio foi resposta suficiente. O bispo saiu da sala com um leve movimento de cabeça. Naquela noite, a igreja reuniu os homens. Velas foram distribuídas, cruzadas foram reforçadas. E pela primeira vez em muitos anos, a escadaria da colina foi pisada por muitos pés. Elias seguiu atrás. Não com eles, mas depois deles, como quem caminha para um altar de sacrifício, sem saber quem será o cordeiro. Quando chegaram ao castelo, encontraram as portas abertas, mas ela não estava lá. Serafine sabia. Sempre soube. Os homens se espalharam, vasculharam os corredores, encontraram vestígios, vestidos antigos, livros, objetos que não sabiam nomear. Mas não havia sinal de luta, nenhum corpo, nenhum cheiro, apenas ausência. Foi então que Elias ouviu o som baixo, familiar, um sino, não da igreja, mas da floresta. Ele correu, sozinho, guiado por algo mais forte que a lógica. Atravessou árvores, folhas úmidas, galhos que pareciam tentar impedi-lo, até chegar a uma clareira escondida, onde as ruínas de uma antiga capela resistiam à terra. E lá, no centro do altar destruído, ela o esperava. Sentada, com as mãos no colo, os olhos tristes. Eu sabia que viria, disse. E eu sabia que estaria aqui. Ela se levantou. A noite estava densa, e mesmo assim havia luz em seus olhos. Eles querem me matar, e eu não posso deixá-los. Mas se me defender, vai cair com eles. Elias se aproximou. Tocou o rosto dela com ambas as mãos, como se quisesse fixar aquele instante na eternidade. Então que eu caia. Ela sorriu, com ternura e dor. Você está disposto a perder tudo? Eu já perdi. Só me resta você. O som dos homens se aproximava. As rezas, os gritos, o estalar das tochas. Serafine olhou para ele com urgência. Não há tempo. Então me leve com você. Não posso. Pode sim. Elias, não como humano, como o que for. Só não me deixe aqui. Ela hesitou. O corpo tremia. Os séculos pesavam. Mas o amor, agora, era mais forte. Você não será mais você, mas estarei com você. Ela o beijou e depois o mordeu. Devagar, como se escrevesse seu nome com os dentes. O sangue escorreu. A dor veio como lava, mas logo foi engolida por algo maior. Uma clareza, um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sumido e restasse apenas ela. Quando os homens chegaram, encontraram apenas o corpo de Elias, sem vida. Serafine desaparecera. O bispo ordenou que o corpo fosse levado à igreja. Seria enterrado sob protestos, sob murmúrios, sob medo. Mas na madrugada seguinte, o corpo desapareceu. E ninguém mais viu Elias, nem Serafine. Os homens voltaram para suas cidades. A igreja silenciou. E Evershade voltou ao que era. Uma vila entre neblinas, com cruzes nos batentes e lendas que ninguém ousava contar em voz alta. Mas de tempos em tempos, alguém dizia ter ouvido passos na floresta, ou visto uma vela acesa no castelo, ou, muito raramente, ouvido um sino, tocando sozinho, ao longe. Elias acordou em silêncio. Não havia luz, nem som, nem lembrança clara do que havia sido antes. Apenas um vazio confortável, como um útero antigo. O tempo, ali, não existia. Nem batida, nem dor, nem urgência. Apenas um espaço entre dois mundos, e ele no centro, flutuando. Aos poucos, a consciência voltou. Primeiro o cheiro, terra molhada, pedra fria, o leve toque de cera queimada no ar. Depois o som, um gotejar distante, como lágrimas pingando de uma altura esquecida. E então, o toque,
o próprio corpo, pesado demais, diferente demais. Ele abriu os olhos. Estava deitado em uma cripta, sob as ruínas da capela escondida na floresta. As velas estavam apagadas. A única luz vinha de fora, pálida, azulada, a cor da madrugada que ainda não nasceu. Tentou se mover. Os músculos responderam devagar, como se fossem recém-descobertos. Sentiu o coração, ou a ausência dele. Um silêncio no peito, uma calma incômoda. Então lembrou. Serafim, a mordida, o pedido, a escolha. Ele se sentou. A respiração vinha mais leve, mais rasa, mais desnecessária. Ao tocar o próprio rosto, percebeu a pele diferente, mais fria, mais estranhamente sensível. A sensação era de estar inteiro, mas refeito, como uma taça reconstruída a partir dos cacos, cada fragmento colado com um pouco de sangue. Ela não estava ali, nem pegadas, nem vestígios, somente a marca no pescoço e o gosto metálico na boca. Elias se levantou, cambaleando. Subiu os degraus da cripta, como um homem nascendo pela segunda vez. E quando chegou à superfície, o mundo parecia outro. O céu mais escuro, mesmo perto do amanhecer. O ar mais denso, as árvores mais vivas. O som dos pássaros, ausente. Ele ouviu os próprios passos como se estivessem longe. Cada folha que pisava gemia mais alto. Cada cheiro se tornava uma memória. O mundo estava mais próximo e mais distante ao mesmo tempo. De volta à vila, tudo estava calado. As casas dormiam com as janelas fechadas. Os cães emudecidos. O sino da igreja não tocaria naquela manhã. Não havia padre para conduzir a missa. E ninguém saberia onde enterrá-lo, porque seu corpo, para eles, desapareceu como os pecados que não são confessados. Elias entrou pela lateral da igreja, sem ser visto. Sabia onde pisar, onde esconder-se. Na sacristia, encontrou os restos do que havia sido sua antiga vida. A batina dobrada, as anotações que nunca pregou, a vela gasta do último sermão. Leu as próprias palavras em silêncio e não chorou. Não havia lágrimas. Apenas uma dor surda no lugar onde a fé costumava morar. Ali, naquele instante, soube, não era mais o mesmo, mas também não era apenas um deles. Sentia a sede, sim, um ardor no fundo da garganta, algo que exigia sacrifício, mas também sentia o remorso e a lembrança. Serafine havia dito, você não será mais você. Mas o que ele era agora? Na noite seguinte, tentou procurá-la. Voltou à clareira, à cripta, subiu ao castelo, chamou por ela em pensamento, em súplica. Mas ela não respondeu. Dias se passaram, depois semanas. O tempo, que antes era dividido entre ritos e relógios, agora parecia dissolvido. Ele andava pelas florestas, alimentando-se como podia, não de sangue humano, mas de pequenos animais, resistindo à fome mais profunda. Não queria ferir ninguém. Ainda não. A solidão o corroía por dentro. Serafine havia ido embora. E com ela, levou algo que ele nem sabia que possuía. A sensação de pertencer, de ser visto, de ser tocado sem medo. Na primeira lua cheia desde sua transformação, sentou-se no alto da colina e ouviu os ventos trazê-la de volta. Não ela, mas a lembrança dela. Uma brisa suave, um cheiro quase apagado e o som de uma voz distante, não falada, mas sentida. Ainda estou perto, mas não posso voltar. Ele entendeu. Ela o salvara e se exilou por isso. Talvez para protegê-lo de si mesma, ou talvez porque amar, naquele estado, era uma ferida que não cicatrizava. Elias começou a vagar de vila em vila. Sempre à noite. Sempre nos limites da fome. Em cada lugar deixava uma cruz no chão e um caderno com palavras que jamais seriam lidas. Escrevia para ela, ou talvez para si mesmo. Textos de dor contida, de lembranças suspensas, de um amor que ousou existir no tempo errado. Dizia-se que um homem pálido caminhava entre as aldeias.
ajudando quem estava à beira da morte, confortando os que já haviam perdido tudo. Nunca dormia, nunca sorria e nunca ficava. Diziam também que, em algumas noites, quando o céu estava limpo e as estrelas em silêncio, um sino tocava sozinho ao longe, em lugares onde não havia igreja. Era o som do que não foi esquecido. Era o eco de Serafine. Porque, embora Elias houvesse perdido a fé, ele jamais perdeu a sede. Mas agora era uma sede diferente. Não por sangue, por reencontro, por uma alma entre 1000, por ela. Serafine nunca foi vista novamente. Mas em toda a vila onde ele passou, algo floresceu. Um leve calor na terra, um ruído estranho nas árvores, e, às vezes, uma mulher de vestido escuro observando ao longe, como quem espera. Porque mesmo os amores impossíveis, quando são reais, nunca terminam. Eles apenas mudam de forma e esperam